Seja muito bem-vindo à Bíblia na Linguagem de Amanhã. É com muita alegria que a gente grava esse segundo episódio para essa playlist que a gente vai fazer desse guia de estudo bíblico ouvindo a voz de Deus. E antes da gente iniciar propriamente no estudo de hoje, vamos relembrar o que nós vimos no primeiro estudo. Quem não viu, pode procurar aí dentro da playlist, a playlist Ouvindo a Voz de Deus, que você vai encontrar o nosso primeiro episódio, e esse aqui é o que a gente vai fazer hoje, é o segundo. Então, um parágrafo curto aqui para refrescar a memória. A gente lembra que, para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam a Bíblia e não compreendem. E a forma mais correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E não podemos nem tirar e nem acrescentar nada às Escrituras Sagradas. Então, esse aqui é um resumo do que a gente viu no primeiro estudo. E aí eu reforço aí, quem quiser, fique à vontade para assistir o nosso primeiro vídeo. Muito bem, então hoje o estudo de hoje, número 2, é o estudo sobre a beleza da criação divina. Como que Deus formou o mundo, como que as coisas aconteceram, qual foi a ordem, por que seguiu essa ordem, e a diferença entre a criação do mundo como um todo e a criação do homem. Tem uma diferença, e ali a gente vai já conseguir enxergar um pouquinho do amor de Deus por nós, né? Então, esse aqui vai ser o estudo de hoje. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Isso surgiu por acaso? Eu já tenho as minhas conclusões. Eu acredito no pleno poder de Deus e que tudo que nós vemos na natureza surgiu pelo poder de sua palavra. Aqui a gente vai fazer um resumão antes da gente entrar nos versos da Bíblia, um resumão de como que funcionou a criação, né? Então, primeiro dia, separação entre dia e noite. Então, onde existe Deus, não existe trevas. Ele chegou colocando luz e tudo que era escuridão ali se fez claro, né? Então, foi o primeiro passo de Deus ali na obra da criação, né? Vamos ver o que a gente tem aqui, né? E ali ele iluminou o lugar e aí de onde veio essa luz? Uma coisa é certa, não veio do sol. Então pode ter sido uma luz da sua própria glória, ou pode ter sido uma luz de uma fonte que não sabemos, mas o que eu sei é que ele iluminou o lugar com o poder da sua palavra. E aí veio o segundo dia. O segundo dia veio a criação do firmamento e a separação entre águas nas nuvens e na terra. Resumindo, criou a atmosfera, né? Então ali agora temos o planeta tem uma atmosfera. Temos luz e atmosfera. E é Deus preparando, como se fosse o berço de algo que vai vir para frente. Então vamos sempre relembrando, porque vão haver conexões entre os dias. E aí vocês vão entender mais para frente. Agora estamos no terceiro dia, e Deus separa a parte seca e chama de terra, e a parte líquida ele chama de mares. E também criou as plantas, né? Ervas, e florestas e árvores frutíferas. Então essa foi a criação e o que Deus deu ordem para que surgisse no terceiro dia. Chegou o quarto dia, e agora existe o surgimento do Sol, da Lua e das estrelas. E aí já não existe mais a necessidade daquela luz do primeiro dia, né? Então agora temos a luz definitiva que vai fazer realmente a separação do dia e da noite, que vai estabelecer as estações do ano e todo esse contexto. Iluminação durante o dia e iluminação durante a noite. Mas por que Deus não fez o sol no primeiro dia? Porque ainda não havia atmosfera. Então agora existe atmosfera e a Terra está preparada para receber a luz do sol. E as plantas precisam da luz do sol para o seu desenvolvimento, para fazer a fotossíntese. Então tudo existe uma ordem
e um planejamento. Da mesma forma que existe relação entre o primeiro dia e o quarto, existe também entre o segundo dia e o quinto. E no quinto dia, Deus criou os peixes e os animais marinhos e as aves. Lembra que Deus fez separação entre águas e céus no segundo dia? Então, ele preparou o berço e agora ele povoou com os animais marinhos e as aves. E no sexto dia, da mesma forma que tinha relação o segundo com o quinto, o primeiro com o quarto, existe relação o terceiro com o sexto, que foi a criação dos animais terrestres e do ser humano. Agora os animais terrestres já tinham alimentos, né, porque já havia a relva, já havia as árvores frutíferas, então o berço para os animais selvagens e para o ser humano estava pronto. E aí Deus os criou também. A diferença é que todos foram criados pelo poder da palavra de Deus, mas o ser humano, Deus fez questão de fazer com as suas próprias mãos, conforme a sua imagem e semelhança. Olha que o verso Gênesis 1, 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. E aí veio o sétimo dia, e no sétimo dia Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Deus estava cansado? De forma alguma, mas era para nos dar o exemplo. Ele separou, é um dia especial. Santo significa separado. Então, Deus separou esse dia para que nós relembrássemos que Ele é o Deus Criador, que Ele nos deu esse mundo, que devemos cuidar dele, e é um dia que temos para adorá-lo e servir a outras pessoas. Esse foi o propósito da criação do sábado. E a primeira pergunta que nós temos aqui hoje é como que a Terra era antes de ser criada? Isso está em Gênesis 1, 2. Mas antes de a gente abrir a Bíblia, vamos pedir a orientação de Deus, conforme a gente viu no nosso primeiro estudo, que não devemos abrir a palavra de Deus sem antes pedir a orientação do Espírito Santo. Querido Deus e amado Pai que está nos altos céus, muito obrigado pela oportunidade que temos de fazer mais esse estudo. Que o Senhor se faça presente em cada lar aqui que está assistindo esse vídeo. Esteja comigo também, envie o seu Espírito para que a sua mensagem chegue aos ouvidos da maneira que te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, a Terra, como que ela era antes de ser criada? Deus não tinha feito nada ainda. E a Bíblia fala como que a Terra era. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis capítulo 1, verso 2. Então tá aí. A Terra era sem forma e vazia. Qual que era o formato dela? Não existia formato, né? Não adianta falar, era uma pizza, era um canudo, era um triângulo. Não tinha forma. Era qualquer coisa. E não havia nada nesse planeta, né? Que na verdade nem era um planeta, era alguma coisa lá pairando no universo. Então, o que pode ser que tinha, que eu acredito que tinha, era água, que Deus já deve ter deixado pronto antes, porque no verso 1 fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? E algumas pedras, é o que eu acho. É achismo, tá? Não estou falando que isso está na Bíblia. Por que eu acho isso? Porque existem algumas comprovações aí que os caras fazem de análise de idade e vezes se constatam aí milhões de anos e tal. Então, essa terra sem forma e vazia, eu não sei quando Deus criou. Então pode ser que esse pedaço de qualquer coisa estava pairando aí no universo há muito tempo, né? Então, aí Deus chegou e colocou ordem na casa. Como foi formado o universo? Hebreus 11, 3 e Salmo 33, 6 e 9 nos responde isso. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus capítulo 11, verso 3. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Salmo capítulo 33, verso 6. Pois ele falou
tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo capítulo 33, verso 9. Mediante a palavra de Deus, ele falou e tudo se fez. Ordenou e tudo passou a existir. Pelo poder da sua palavra. Não tem... É simples. Ele fala e acontece. Ah, mas veja bem, as coisas não, elas precisam passar por um processo. Não precisam. Precisam quando o ser humano está fazendo algo. Quando Deus faz, se ele der a ordem, é na hora que acontece. Não tem conversa. As leis estão sujeitas a ele. Ok? Então, ele falou e tudo se fez. Foi desse formato que Deus formou o universo. E aqui em complemento, né? Êxodo capítulo 20, verso 11 diz o seguinte: Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então foi o tempo que Deus precisou para formar o nosso mundo. Ah, mas o primeiro dia eram eras. Não eram eras. Deus ele tem poder para fazer num período de 24 horas. Porque se fossem em eras cada um dos dias, não teria sentido o sábado. Ele pediu para a gente guardar o sábado. Por isso que... e ele é bem claro também. Houve tarde e manhã. Então, períodos de 24 horas. Tá? Não podemos humanizar a Deus. Deus ele tem todo o poder. E ele, pela palavra dele, deu a ordem e tudo aconteceu. Quem participou do ato da criação? O que a Bíblia fala aí sobre isso? Ah, mas era Deus. Mas quem? A gente sabe que existe Jesus, existe Deus Pai, mas eram os dois. Espírito Santo também. Então, é isso que a gente vai ver agora. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versos 1 a 3. Tá aí a resposta. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, e todas as coisas foram feitas por meio de Deus. Né? E conforme o verso que a gente viu também, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então João ali se refere a Jesus. Então a Trindade, palavra que não existe na Bíblia, mas que a gente usa, que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, juntos criaram o nosso planeta. Há vários textos que mencionam as 3 pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Por exemplo, Mateus 28:19, 2 Coríntios 13:13. Só há um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de 3 pessoas coeternas. É difícil explicar isso, é difícil entender isso. Mas uma forma que meu pai uma vez me explicou, me fez enxergar assim. Imagina uma caixa d'água com 3 torneiras. Cada torneira que você abrir sai a mesma água. São 3 torneiras diferentes, mas todas estão conectadas na mesma água. Tem a mesma essência. Né? Então, eu acho que isso me fez entender um pouquinho melhor a Trindade. Né? Cada um tem a sua função. Né? Por exemplo, Jesus é o nosso advogado, Jesus morreu por nós, o Espírito Santo é o nosso consolador. Então, mas assim, falou com um, falou com os 3. Né? Não existe politeísmo nesse caso, porque os 3 estão em unidade. E agora a gente vai praticamente ler todo o relato da criação. Tá? A pergunta 4 ela vai se dividir em várias, e a gente vai passar dia por dia. O que foi feito em cada... Como foi feito o processo diário da criação. Então tá lá, primeiro dia, o que aconteceu? Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas.
Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Gênesis capítulo 1, versos 3 a 5. Então, o primeiro dia, Deus fez a separação entre dia e noite, entre luz e trevas. Esse foi o primeiro dia. Vamos para o segundo dia. O que Deus formou no segundo dia? Está nos versos 6 a 8. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Gênesis capítulo 1, versos 6 e 7. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Gênesis capítulo 1, verso 8. Muito bem, criação do firmamento, separação entre as águas nas nuvens e na terra, ou seja, a atmosfera. Deus preparando a nossa casa. E no terceiro dia, nos versos 9 a 12, disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Gênesis capítulo 1, versos 9 e 10. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Gênesis capítulo 1, verso 11. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Gênesis capítulo 1, verso 12. Separação entre terras e mares, e a criação das plantas. Nosso mundo ficando com cara de mundo. Quarto dia, nos versos 13 a 19. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Gênesis capítulo 1, versos 13 e 14. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Gênesis capítulo 1, versos 15 e 16. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Gênesis capítulo 1, versos 17 a 19. Surgimento do sol, da lua e das estrelas. Então, e é sempre lembrando, né, a ligação do primeiro dia com o quarto, né? Do segundo com o quinto e do terceiro com o sexto. E o sétimo é um dia separado. Então, sol, lua e estrelas, quarto dia. No quinto dia, está nos versos 20 a 23. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Gênesis capítulo 1, verso 20. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Gênesis capítulo 1, verso 21. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Gênesis capítulo 1, versos 22 e 23. Criação dos animais marinhos, aves e peixes. Então, agora Deus já havia no segundo dia criado a atmosfera, as nuvens, e já tinha feito os mares também. Então agora Deus povoou. Sexto dia, está nos versos 24 a 26 e também 31. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Gênesis capítulo 1, verso 24. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie,
e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Gênesis capítulo 1, verso 25. Também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio nos peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis capítulo 1, verso 26. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, sexto dia. Gênesis capítulo 1, verso 31. Criação dos animais terrestres e do ser humano. Da mesma forma que os peixes e as aves, têm relação com o segundo dia, aqui tem relação com o terceiro, e Deus já tinha deixado meio que a casa pronta e agora também povoou. E no sétimo dia, um dia separado, o que aconteceu? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis capítulo 2, versos 1 e 2. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Gênesis capítulo 2, verso 3. Deus descansou, para nos dar o exemplo, separou esse dia para que fosse um dia de adoração ao Criador, para o nosso bem, para nos recuperarmos da semana e nos conectarmos com Ele nesse dia e servir, as pessoas que precisam também. E a gente tem que ter consciência de outra coisa, Pessoal, tem gente que fala, sábado é coisa de judeu e tal. Quando Deus criou o mundo, não tinha judeu. Adão e Eva não eram de Israel, não havia países. E a instituição do sábado já tinha sido feita. E como foi a criação do homem e da mulher? Essa é a quinta pergunta, e a resposta está em Gênesis 1, 26 a 27, 2, 7, 18 a 25. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis capítulo 1, verso 26. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, verso 27. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 2, verso 7. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis capítulo 2, verso 18. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Gênesis capítulo 2, verso 19. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Gênesis capítulo 2, verso 20. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Gênesis capítulo 2, versos 21 e 22. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis capítulo 2, versos 23 e 24. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 2, verso 25. O homem criado do pó da terra, e a mulher criada da costela de Adão. Então, coroando a criação, Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus fez ali deu anestesia em Adão, Adão apagou, Deus foi lá, tirou uma das suas costelas, formou a mulher, fechou o lugar com carne, e ali já celebrou o primeiro casamento.
Então, uma instituição feita por Deus, ali no mundo perfeito. É isso que Deus planejou. Diferentemente do restante da criação, que veio à existência pela palavra de Deus, o ser humano foi feito à sua imagem, foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. A gente pode concluir que você e eu, nós somos muito especiais para Deus. Muito. Apesar de Ele ser Deus Todo-Poderoso, maior que o universo, Ele nos ama com um amor que jamais entenderemos. Que presente esse casal recebeu de Deus? Gênesis 2, 8 e 15. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Gênesis capítulo 2, verso 8. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Gênesis capítulo 2, verso 15. Receberam de Deus um lindo e maravilhoso jardim. Olha que presente. Eles iam cuidar desse jardim e ali seria a casa deles, né? Mas assim, nós que estamos no mundo aí de pecado, já tem tanta coisa bonita na natureza. Imagina um mundo sem pecado, recém-criado das mãos de Deus. Realmente é algo que faz a gente refletir, né? Devia ser uma beleza ímpar mesmo. Para viver nesse jardim tão maravilhoso que Deus fez, existia uma condição. E qual a condição que eles deveriam cumprir para que eles pudessem viver eternamente ali nesse jardim? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Gênesis capítulo 2, verso 15. E o Senhor Deus lhes deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações de Deus acarretaria em duas consequências: deixar o jardim e ficar sujeitos à morte. Morte? Mas num lugar tão perfeito e tão bonito? E qual o problema de comer uma fruta? Isso a gente vai entender nos próximos estudos. Por que Deus fez isso? Recapitulando, hoje aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se criou. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias. Estavam presentes na criação Deus, o Pai, o Espírito Santo e Deus, o Filho. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte, por causa da desobediência à palavra de Deus. Você aceita que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade? Crê no poder de Deus que criou a Terra em 6 dias literais? Quer conhecer mais a respeito do nosso Criador? Mas está tudo perfeito. Por que essa intrusa chamada morte entrou no nosso planeta? Por que entrou a destruição, a maldade? No próximo estudo a gente vai ver isso em mais detalhes. E o que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubo, assassinato frio que acontece todo dia? É o Deus responsável por tudo isso? Se não, quem que é? A Bíblia vai nos responder tudo isso. Curta, compartilhe, ativa o sininho para receber as novidades do nosso vídeo. E a gente fica por aqui. Eu sou Rafael e esse é Bíblia na Linguagem de Amanhã. Valeu, falou!